formando ligas. E posteriormente elas avançavam. Então, quando falamos de Babilônia, reportamos a Gênesis 10 e 9. Lá, o princípio do reino de Nimrod foi Babel. A palavra Babel, no hebraico, significa confusão, mas no acadiano significa porta do céu, como se a pessoa estivesse chegando ao céu. Depois nós vamos ver muito Babilônia sendo falada nos livros proféticos, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, mas em especial Jeremias. Ali Babilônia é o império neobabilônico, são os caldeus, uma tribo deste povo que através também agora de um líder, Nabucodonosor, Nabonido e Beltesazar, consegue reerguer e criar um império neobabilônico, novo império babilônico. Este novo império babilônico, ele conquista os assírios, os egípcios, ele conquista todo o Oriente. E posteriormente nós vamos ter Babilônia como um símbolo desse sistema, porque nós vamos ver uma Babilônia do Antigo Testamento, em Gênesis, nós vamos ver Babilônia como império, nós vamos ver Babilônia como símbolo de Roma. No caso, nós vamos ver Pedro escrevendo de Babilônia. Alguns dizem que ele estava em uma Babilônia literalmente, mas há tudo a certeza de que ele estava em Roma, e ele considera Roma uma Babilônia, isto é, um sistema que levanta contra o Senhor. Nós vamos ver uma Babilônia religiosa, que é a Babilônia papal, aquela que nós chamamos de uma apostasia religiosa, política, um sistema totalmente contrário aos padrões divinos. Quando nós estamos falando de Babilônia aqui no capítulo 18, nós estamos falando deste conjunto, desse sistema, que nós podemos chamar de mundo, diga comigo mundo, cosmo, uma organização contrária a Deus. É essa visão que João está tendo. Veja que João aqui está na terra. Até aqui ele recebeu revelações no céu. Apocalipse 4, ele é convidado a subir. Quando ele volta, ele percebe, ele tem a revelação da queda do sistema. Lá no Apocalipse 14, 8, o anjo anuncia a queda, de forma ainda a ver. Mas aqui no capítulo 18, um anjo que vem revestido de Deus, porque nenhum outro pode ter isso, este anjo vem, desce do céu, ele tem grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória, e ele clamou fortemente com grande voz. Há pelo menos 2 anjos aí que parece demais com Jesus, porém em nenhum momento alguns acreditam que ele seja o próprio Cristo, mas em nenhum momento a Escritura vai revelar que ele é Jesus, mas é um anjo revestido da glória de Deus, que tem o poder de iluminar, que tem o poder de falar com grande voz, que tem o poder de revelar a queda de Babilônia. Ele vem trazendo a notícia da queda, de forma que o capítulo 18 vai anunciar a queda de Babilônia, vai anunciar o que deu origem à queda de Babilônia, vai revelar as lamentações que vai ter pela queda de Babilônia e a alegria que vai provocar a queda de Babilônia. Portanto,
Eu quero que os irmãos sejam bem atentos ao que eu estou dizendo. Estamos falando do fim desse sistema mundano. Quando a Bíblia está falando desta queda, está falando do sistema, esse sistema mundano. É isso que a Bíblia está dizendo. Esse sistema mundano, essa ordem mundana, contrária ao Senhor, ela está caída na visão de Deus. Veja que o livro de Apocalipse, ele tem um sentido escatológico. Ele poderia dizer cairá. Não, o anjo fala caiu, porque ele está tendo a visão do momento. A onisciência divina revela que ele já caiu. Quando nós falamos da queda do sistema babilônico, nós vamos observar que esse sistema babilônico, como estou dizendo, o mundo atrelado a Satanás, ele é completo. Tanto que no capítulo 17, os irmãos vão passar aí, folhear a Bíblia. Quando mexe na Bíblia, faz esse baguncinho do livro aí, eu acho bonito, e até Deus gosta, porque falou que no princípio do livro está escrito dele. Então gosto que a gente mexe com o livro. O crente tem que ler a Bíblia, porque Jesus nos deu a Bíblia. Então no capítulo 17, os irmãos vão ver a queda de Babilônia. Que Babilônia é essa? E o capítulo 18, ali está falando do sistema religioso, e aqui está falando do sistema político. Então Babilônia é um sistema completo. Percebe lá no Apocalipse 13 que tem o dragão, diga dragão, a besta que sobe do mar. Ih, está fraco. A besta que sobe do mar e o falso profeta. Alguém fala uma trindade, não, uma tríade. 3 personagens que são, na verdade, uma cópia, uma imitação da Trindade Santa. O dragão é Satanás, que é o que governa este mundo. Lembra de 1 João 5,19? O mundo jaz no maligno. Governa o mundo, irmão, não governa a igreja, porque a igreja está no mundo, mas não é do mundo. Depois os irmãos vão ver a besta que sobe do mar, que é o sistema político, que está atrelado ao dragão. E depois vai ver que sobe uma besta da terra. A terra lá é Israel. O mar é o mundo gentílico. Por que mar? Porque mar é onda, ninguém tem domínio sobre ele. O mundo não é dominado por Deus, é inconstante. Agora veja que ali há um sistema, há uma liderança da onde emana poder, há uma liderança política e há também uma liderança religiosa. Muito bem, eu até pedi para o Samuel Júnior, que hoje vai organizar, para focalizar melhor. Quando eu estou falando da queda do sistema babilônico, eu estou falando dessa estátua aqui, ó. Os irmãos percebem essa estátua? Eu queria aquele negocinho, aquele microfoninho, que acho que é melhor. Veja, irmão, eu estou falando que João está tendo a visão da queda dessa estátua. Amém? Conseguem ver, irmãos? Todos estão vendo bem? João está vendo essa estátua caindo de forma completa. Essa visão de João é a visão de Daniel capítulo 2. Em Daniel capítulo 2, presta atenção, irmão. Daniel capítulo 2, Nabucodonosor teve essa visão dessa estátua. No capítulo 7, Daniel teve a visão desses animais. Essa visão aqui é do sistema político. E quem teve essa visão foi um político, Nabucodonosor. Agora, essa visão é espiritual, é a natureza. Esse sistema babilônico tem um corpo, uma cabeça, que é a cabeça de ouro, que é Babilônia. Tem um peito e braços de prata, que é os Medo e Persa. Medo é um povo e Persa é outro povo. Eles uniram e os persas se sobressaíram. A Grécia representa o ventre e coxas de bronze. E Roma,
as pernas de ferro e de barro, os pés de barro. Representa os 10 reinos. Mas vamos aqui. Veja que há um sistema organizado. Ouro é glória, prata é redenção, bronze é a justiça, ferro, na verdade, na Bíblia é punição pelo mal, e o barro representa a humanidade em si. Então esse sistema apresenta para o mundo como algo que é, na verdade, organizado. A natureza desse sistema político é bestial. Leão, depois os irmãos vão perceber um urso, depois os irmãos vão perceber um leopardo, e por fim um animal terrível. O leão representa a Babilônia, porque o leão carnívoro, veja, carnívoro. O urso representa os medos e os persas. O leão tem asa, representa o Império Babilônico, que foi o maior. Só para os irmãos terem uma ideia, Babilônia naquela época já possuía, veja, eu fiz algumas anotações que eu estou com 40 anos já, viu, irmãos? A capital de Babilônia tinha 576 quilômetros quadrados, tinha ruas de 45 metros de largura por 24 quilômetros de comprimento. Calcula que nós estamos ainda precisando ali de asfalto no aquário. Agora percebe que as muralhas eram de 22 quilômetros de comprimento por 42 metros de largura, sem falar do jardim suspenso, dos templos que eram construídos em Babilônia. Por isso era a cabeça de ouro, por isso também é o leão com asas de águia, porque nenhum outro império conseguiu sobressair. Os persas representam o urso, eles estão com 3 costelas na boca, representando as 3 conquistas. Os persas conquistaram, os medos e os persas conquistaram os assírios, conquistaram os egípcios e conquistaram os babilônicos. Veja que agora o animal é um leopardo com 4 cabeças, 4 chifres, representa a Grécia. O leopardo é o animal mais rápido, representando a rapidez com que o Império Grego conquistou o mundo, helenizou o mundo. O mundo passou a viver uma cultura grega. Ela é através dos helenos que nós conseguimos ter uma vantagem na evangelização. A igreja primitiva evangelizou rápido por causa da linguagem única. Qual é a linguagem? A linguagem grega, comum. Então todo mundo entendia, era mais fácil pregar. Agora veja, meus amados irmãos, que por fim termina com um animal terrível. Esse animal terrível que Daniel viu foi o que João viu, besta. Por que besta? É uma coisa, um chupa-cabra. Ninguém consegue entender. Esse animal representa o Império Romano. Lê Apocalipse 13 para os irmãos verem. Apocalipse 13, 1 e 2. Essa conquista da escola dominical vai muito nos ajudar aqui, porque às vezes a gente falando, os irmãos não conseguem assimilar. Os irmãos estão me entendendo? Diga amém. Amém. Muito bem. Vamos lá. Quem encontrou Apocalipse 13, 1 e 2? Lê bem forte. Segura aí. E a besta que vi era? O leopardo representa a rapidez grega. O rapidez que o anticristo vai reinar. É muito rápido. É 3 anos e meio de bondade, 3 anos e meio de maldade e 7 anos. É o tempo que tem. Pouco tempo. Rapidez. Continua lendo. Aos pés de urso. Os pés de urso são as características medos e persas. Os persas hoje são os iranianos, o Irã. Continua lendo.
Babilônia. O que o leão faz, o que a boca faz, blasfema. Porventura não vivemos o período das blasfêmias? O período em que o evangelho é blasfemado, apostasia, Babilônia, a boca. Continua. E o dragão deu o seu poder, e o seu trono, grande poder. Tá, e cadê o animal terrível? O animal terrível é Roma. Ele está incorporado. São 7. João começa falando que ele viu saindo, tinha 7 cabeças, 10 chifres. Ele é um animal terrível. A ferocidade do povo romano, a malignidade é muito grande. Eu vou tirar daqui, senão eu fico querendo aqui. Agora veja, o que João viu foi essa queda desse sistema político com essa natureza espiritual. E é isso que eu quero falar, a queda desse sistema. Quando a Bíblia fala que nós não devemos amar o mundo, nem as coisas que no mundo há, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele, e o mundo passa com as suas concupiscências, mas todos que fazem a vontade do Senhor, eles permanecem para sempre. Ele está falando disso aqui, ó. Ele está falando desse sistema aqui. Nós não estamos ligados a ele. Mas o interessante é que João viu esse sistema cair. E Pedro diz no capítulo 4, verso 7, que já está próximo o fim de todas as... Então veja, diga comigo, ouro. Fala com força, irmão. Ouro. Prata. Bronze. Ferro. Barro. Então Pedro falou que nós estamos aqui, ó. É por isso que crente não pode ficar nisso aqui. Porque eu vejo muito crente pensando que nós estamos chegando no ouro. Nós não estamos chegando no ouro. Não confunda. Multiplicação da ciência com sabedoria. O mundo não está subindo, o mundo está descendo. E na visão de Pedro, estamos aqui, próximo ao fim de todas as coisas. Agora veja, a revelação é da queda de Babilônia. Mas ele vai dar o diagnóstico da queda. Diga, o diagnóstico da queda. Primeiro, a queda de Babilônia tem uma origem. O que deu origem à queda? É Deus que derrubou? Não. Primeira coisa que deu origem à queda, e nós vamos ficar só nisso aqui hoje, porque não dá para falar mais. A primeira causa que fez o sistema babilônico cair, não é Deus que falou, não quero, não, porque dá a impressão que Deus ficou com raiva, porque os homens criaram uma nova forma, e Deus, não, vou quebrar, não. Mas foi os homens que criaram de uma forma errônea, prejudicial à própria humanidade. Então o que deu origem à queda ao sistema babilônico? A origem da queda está no começo. Então a primeira coisa que nós observamos foi a fundação, diga, a fundação do sistema. Quando o sistema babilônico foi fundado? Lá no princípio. Por isso que a gente que lê a Bíblia não tem como desviar da igreja. O crente que lê a Bíblia, irmão, ele vai santificar. Não tem como, não tem como desacreditar as escrituras. Veja, que o império babilônico começa, o sistema babilônico começa em Gênesis e termina em Apocalipse. É coincidência? Moisés escreveu milênios de anos antes e João, o apóstolo, foi lá e copiou? Não tem como. Veja aqui, casou. A primeira coisa que nós observamos, Gênesis capítulo 11, versículo 1. Vejamos lá, a fundação do império do sistema babilônico. Gênesis capítulo 11, versículo 1, 2 e 3 e 4. Leia, irmãos, para nós irmos bem longe. 1, 2, 3. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis. Bíblia, irmão. Não adianta abrir a revista que não vai achar. Gênesis 11, 1
observamos que Babilônia caiu, a impressão que se dá é que eles estavam indo muito bem, veio um vento, veio um acidente. Não. O problema da fundação do sistema, o problema da queda do sistema babilônico está na fundação. E a primeira coisa que nós observamos aí é a localização do sistema. Sabe essa Bíblia aberta? A pedra fundamental foi lançada em um local impróprio. Tanto que a defesa civil vai sempre corrigir, gente, não constrói casa assim, à beira de rio. Então o sistema babilônico, ele é construído em um local impróprio. Não só impróprio, mas um local em que Deus não permite. 11 versículo 2, leia de novo só para que os irmãos não percam a sintonia do que eu quero dizer. E aconteceu que partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Siná e habitaram ali. Primeiro, o local é distante de Deus, porque eles deixaram o Oriente. Tá, vou provar que é em Gênesis 3, que o Oriente era o local onde Deus se encontrava com Adão. Era ali que estava a árvore da vida. Era ali o local de contato. Gênesis 3, 24. Leia, irmãos. Gênesis 3, 24. E havendo lançado fora o homem, pôs seu filho novamente do jardim da terra, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Então veja aí que era ali o Oriente, aonde Deus colocou barreiras, porque ali era o local da íntima comunhão com Deus, onde o homem tinha a oportunidade de alimentar da vida eterna. Tanto que em Gênesis, após Caim sofrer a sentença, ele saiu e depois voltou, na tentativa de ficar perto do Oriente. Gênesis 4,16, que está escrito aí. 4,16. Ele voltou para lá. Posteriormente, os irmãos vão ver o tabernáculo sendo construído. E o tabernáculo só tinha uma porta. E a porta era para onde? Estou com medo de falar. A porta do tabernáculo era para frente da onde? Do Oriente. Então ali era o local onde Deus vinha para entrar, porque o tabernáculo era o palácio de Deus. O templo também tinha a porta voltada para o Oriente. Mas se você voltar para Gênesis, você vai observar que eles, partindo eles do Oriente. Então, o local onde o sistema babilônico foi fundado é um local distante de Deus, distante da comunhão com Deus. Pudera. Por quê? Porque o mundo está em oposição a Deus, o sistema mundano. Veja, Tiago 4,4 diz: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? E quem quiser constituir-se amigo do mundo, constitui-se inimigo de quem? De Deus. O fato deles saírem da presença de Deus não revela que eles foram expulsos, não revela que foi Deus que os mandou, mas uma decisão voluntária. Deixaram Deus. O mundo sempre foi distante de Deus. Esse distanciamento de Deus revela que o homem, o mundo, os seres humanos resolveram habitar em um local longe da presença de Deus. Pelo que vivemos o apogeu disso: templos vazios, crentes que não oram mais, um mundo totalmente secularizado. Nós vivemos um apogeu do mal. Estamos aqui, e aqui nesse final o mundo ainda insiste
a não voltar para Deus, a distanciar-se de Deus. E Jesus disse uma palavra em João 15,5, que a irmã Marlene leu domingo. Ele disse: sem mim nada podeis. O homem sem Deus não pode fazer. A criatura fugindo do Criador, o barro fugindo do oleiro, querendo dizer para Deus que pode subsistir sem estar debaixo da potente mão de Deus. Distante de Deus não tem direção, distante de Deus não tem provisão, distante de Deus não tem proteção. A localização do mundo é distante de Deus. Por isso que nós não devemos nunca, volta lá, nós não devemos nunca, meus amados irmãos, imaginar que esse sistema aqui é só figurinhas da Bíblia. Veja que é impossível o mundo estar perto de Deus por causa da sua natureza bestial. Leão come carne, urso come carne, leopardo come carne, e o animal terrível come carne. São carnívoros, são irracionais, são incontroláveis, são, meus amados irmãos, ignorantes. Eles não podem de forma alguma agradar ao Senhor. Meus irmãos, que o primeiro fator é que o local não tem a proteção de Deus. O mundo, esse mundo está acabando, não é da agora. A gente fala que o mundo não volta para Deus. Não, o mundo, o sistema mundano está alicerçado longe de Deus. Foi para isso que Jesus veio. Jesus veio para nos tirar desse sistema para uma nova realidade. A igreja está nesse sistema, mas não é desse sistema. Ela é retirada daí. Por isso que nós somos assembleia. Nós somos retirados desse domínio. Efésios 2:1, na sua casa, você vai ver Pedro falando, Paulo falando, que nós somos tirados da potestade, dessa cabeça. Nós não andamos dominados por essa cabeça. Nós andamos na direção do Espírito Santo. Segunda característica deste local: foi construído no vale. Verso 2: aconteceu que, partindo eles do oriente, acharam um vale na terra de Siná. Os senhores vão perceber que esse sistema nasceu no vale e termina no vale. Por quê? O vale de Siná era o crescente fértil, tá, meus irmãos? E na questão histórica é um local onde todo mundo queria morar, né? Queria viver, beira de 2 rios, Tigre e Eufrates, poderia plantar. Mas é um vale. E como os irmãos sabem, o vale é uma baixada. Agora, esse sistema nasceu no vale, vive no vale e terminará no vale. Porque aonde o sistema babilônico vai cair é no vale de Inom. A palavra Inom significa lixo, local de lixo. É onde tudo isso aqui vai acabar. Então, o mundo nunca conseguiu sobressair, porque essa torre que foi construída nunca terminou. Agora, não pense que os homens pararam de construir a torre de Babel. Ela continua sendo construída. Literalmente não estou falando de tijolos. Eu estou falando do objetivo, da filosofia. A ciência tentando promover vida, tentando criar vida independente de Deus, clonagem humana, sistemas e mais sistemas que levam ao endeusamento do homem. O vale representa o local aonde, a próxima terça, se essa na outra, eu vou trazer aqui para os irmãos a imagem do vale, aonde foi construído a torre, aí vai ficar mais explícito aos irmãos. É o local aonde o mundo está. E aí, meus amados, nós temos que ter cuidado. Por quê? Porque a Bíblia diz no Salmo 42, versículo 7, que um abismo e o mundo continua caindo. Abismo cada vez mais caindo. O mundo está no fim, meus irmãos. Está no fim. Falar do fim do mundo hoje é desesperador, porque qualquer leigo percebe que chegou ao fim. Não tem mais estrutura. Estamos num vale. Veja,
A terceira característica dessa localização, primeiro, distante de Deus, no vale e na terra. 10 e 8 de Gênesis. 10 e 8. Foi construída longe de Deus o local. Então não pode subsistir, porque tudo que o homem faz é passageiro. Só Deus é eterno. É construído num vale. Um vale representa a posição moral, lutas e dificuldades que o mundo vem enfrentando desde que esse sistema foi criado. Muito bem, agora vamos lá, Gênesis 10 e 8, irmãos. Veja, poderoso na terra. Ele foi poderoso na terra. É ele que intitula, é ele que cria a primeira propaganda enganosa de político, é dele. Vamos construir uma torre, e essa torre vai nos livrar da ira de Deus. E ele foi poderoso na terra. Então, todo o sistema babilônico é construído na terra. Então volta lá, na estátua. Percebe que esse pé é de barro, mas ele está na terra. É bom observar que em Apocalipse 13, essa besta sai das águas. Então água, mar na Bíblia, tanto que a Nova Jerusalém não tem mar, porque mar fala de divisão, e mar também fala, meus amados irmãos, de inconstância. Os rios levantam suas ondas. O mar você não deita no mar assim, fica tranquilo, ele fica ondulando. Então quer dizer que esse sistema babilônico está construído em um local inseguro. Não tem segurança. A qualquer hora pode cair. Então ele começou, a localização aonde o sistema foi fundado já é por si só condenável. E nós, crentes, temos que ter cuidado. Por quê? Porque existe só duas formas de construção, não existe outra. Ou você constrói na terra, na areia, ou você constrói na pedra. Diga comigo, constrói. Lá em Mateus 7, 24 a 20 e depois você lê em casa, 27, Jesus vai falar do homem prudente que é como o homem, aquele que ouve a palavra de Deus e guarda, é como o homem que construiu a sua casa sobre. Veja, desceu chuva, correu rios, soprou vento, mas não derrubou aquela casa. Mas mesmo o mesmo rio, a mesma chuva e o mesmo vento soprou na casa que foi construída sobre a areia, e a casa não resistiu. Essa areia, tem um tabernáculo aí? A diferença da construção, só existe dois modelos, irmãos. Existem dois modelos de construção na nossa vida. Se nós construirmos conforme a estátua de Nabucodonosor, nós construímos na areia, nós alicerçamos na areia, nós não preocupamos com a fundação. Agora, se queremos o modelo de Deus, nós temos que voltar para o tabernáculo. Aqui é o tabernáculo. Isso aqui é madeira, diga madeira. Diga forte, madeira. Isso aqui é madeira de acácia, madeira cheia de nó. Mas ela aqui está revestida de ouro, diga revestido de ouro. E isso aqui chama-se base. Qual a diferença? O tabernáculo está também no deserto, isso aqui é areia. Mas o tabernáculo não está edificado sobre a areia. Isso aqui chama bases de prata, que é para essa madeira revestida de ouro não ter contato com a areia, porque a madeira que representa a natureza humana, e nós aqui podemos encaixar nessas tábuas, não pode ter contato com a areia, porque senão vai corromper. E aonde ela vai ficar? Na prata, porque a prata ela é um material que jamais poderá se corromper, porque ela é provada no fogo. Que representa a prata, pastor? Redenção pelo sangue de Cristo Jesus.
Por que o mundo está, volta lá na estátua, por que o mundo está acabando? É porque o mundo não está alicerçado sobre Cristo. Se você voltar no tabernáculo, o pátio de fora já não era edificado, a base, o alicerce já não era de prata, era de bronze. Por que, irmão Francisco? Porque lá era a justiça de Deus. Na justiça de Deus. Veja que a estátua de Nabucodonosor está com os seus pés de barro no chão. E é por isso que o mundo não vai. Porque o mundo já tentou com Platão, o mundo já tentou com Nietzsche, o mundo já tentou com Hitler. Não pensem os senhores que as filosofias de Hitler é de um louco qualquer. Elas continuam sendo desempenhadas por aí, meu irmão. Foi o período que a ciência alemã se desenvolveu, experiências vivas, com pessoas vivas. E você vai ver artigos que revelam que foi o maior avanço científico da Alemanha. E continua sendo feito por aí. Pessoas, cobaias humanos na África e outros lugares. Constantemente se vê falando disso. Agora, por que eles nunca conseguiu? Porque o homem pode ter glória, o homem pode ter virtudes, o homem pode ser tudo, mas ele nunca poderá oferecer redenção. Enquanto o mundo não voltar para Deus, as suas construções serão construções corrompidas pelo pecado. Por quê? Porque estão alicerçadas em uma terra maldita. Não é assim que a Bíblia diz? Quando Adão pecou, por causa de ti a terra será maldita. Então o pecado destrói. Veja que o pecado destruiu o sistema babilônico pelo alicerce. É por isso que tem muito crente bonito por fora. Você vê uma construção linda. Ministério em especial não começa com você pregando. Ministério começa no alicerce. É por isso que Paulo diz: se servirem bem como diácono. Se for um bom diácono, será um bom presbítero. Se for um bom presbítero, será um bom evangelista. E se for um bom evangelista, será um bom pastor. Diácono relaxado, presbítero relaxado. Presbítero relaxado, evangelista relaxado. Pastor, evangelista relaxado, pastor relaxado. Pastor relaxado, rebanho ameaçado. Não tem isso. A primeira coisa que nós devemos saber: estamos construindo na pedra que é Cristo, ou estamos construindo com a estátua de Nabucodonosor? Paulo, ele escrevendo a Timóteo, aos Coríntios, no capítulo 3, ele falando sobre construção: veja cada um como edifica. É por isso que nós não devemos ficar pegando nada emprestado daqui. Nós somos transportados para essa realidade. Estamos em Cristo. É Cristo que guarda a igreja, é Cristo que purifica a igreja, é Cristo que santifica a igreja. E é por isso que Jesus diz em Mateus 16:18: a minha igreja que eu edificarei, as portas não. Muito bem. Então, em primeiro lugar, a fundação foi fundada em um local condenado, distante de Deus, no vale, na terra. Esse é o problema do mundo. O mundo distanciou-se do Senhor. Mas, não bastasse isso, existe mais um problema na fundação do sistema babilônico. Versículo 3. Já vamos terminar. Versículo 3. Eu estou falando do diagnóstico da queda. Primeira coisa, a fundação. Foi fundada num local condenado, foi fundado em um local distante de Deus, no vale, na terra, um lugar inconstante, fora das direções do Senhor. Agora veja o versículo 3, leia. Aí, as pessoas falam da Bíblia, mas a Bíblia é muito completa. Ela está falando de uma transição de era. A transição da idade da pedra para a cerâmica. Até aí tudo bem. Mas no sentido espiritual, veja o que Moisés está dizendo. Esse sistema começou com um material totalmente diferente e inovador. Por quê? Eles disseram: eia, edifiquemos, ou eles disseram uns aos outros: eia, façamos tijolos. Primeiro, é construído com base
na invenção humana. Diga, invenção humana. Nada contra a criatividade de quem criou o tijolo, mas essa aqui não é uma revelação que Deus dá, ainda que tenha sido. Eles vão construir, mas eles vão inventar um novo material para edificar ou para fundar o alicerce desse sistema. Meus amados, o mundo sempre está inventando meios, sempre. Veja, que um dos homens mais sábios, Platão, e eu sou um pouco platonista, gosto muito de Platão, acho muito interessante, eu leio Platão, eu sou amante da filosofia, de forma autodidata. Agora escuta, mas ele é um dos grandes precursores da eugenia, ele que criou essa visão de que o ser humano é tipo o irmão Edilson, ele é careca, não, pode matar ele que ele é careca, vai dar gasto com o negócio. Aí tem o genro dele, está de cavanhaque? Está de cavanhaque, pode matar também. Não. Veja bem, meus irmãos, essa visão dele é assim: é útil ao Estado? Sim. Não é útil ao Estado, mata. Porque ele passa a ter uma visão do ser humano não como uma obra-prima de Deus. Eu estou falando do pensamento platônico, é uma brincadeira com os irmãos, mas é isso. Se alguém é enfermo, não precisa viver. Ele cria métodos para um sistema, para esse sistema ser perfeito. Qual é a forma? Está com problema? O fulano está com problema? Tá, então mata, tira. É descartável. Essa invenção humana passa a tratar o homem de forma natural, como Tales de Mileto, Anaxágoras, Anaxandro. Um veio do fogo, o outro veio da água, o outro veio do vento, e assim se forma um homem, mas sempre com aquela visão naturalista do atual ateísta. O Deus é um delírio, Richard Dawkins, que quer colocar o homem como uma matéria qualquer. Ele quer colocar o ser humano como uma obra do acaso, de uma sopa química que se fez, de uma explosão que se deu, de um acidente, como que se desordem gerasse ordem, como se tragédia gerasse vida. E essa visão é uma invenção. Por quê? Porque eles vão inventar o tijolo, eles vão criar o tijolo, eles vão dizer, vamos fazer tijolos. E agora, ele vai substituir. Versículo 3 ainda. Façamos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra. Veja, substitui o tijolo por pedra. A pedra é tirada da montanha. Mas qual a diferença? A pedra é algo que Deus criou de forma natural. Então eles estão dizendo, não queremos nada daí, vamos criar o nosso próprio método e vamos implantar. Me entende o que eu estou dizendo, irmão? Veja que para tirar a pedra da montanha precisa ferir, precisa cortar. Mas eles agora não querem mais isso, eles querem criar o seu próprio tijolo. E eles querem agora substituir o tijolo pela pedra. Por que a pedra? Não foi uma pedra que vai bater nesse pé e derrubar? Por que eles substituíram a pedra? Não é uma pedra que anda gerando água para Israel? Não é uma pedra que Jacó bota na cabeça e tem um sonho? Não é a pedra que os edificadores rejeitaram, que se tornou a principal pedra de esquina? O que tem a ver com essa pedra? Porventura essa pedra não é Cristo? O alicerce seguro que Deus colocou? Ora, eles substituem então Cristo. Eles tiram, porque Cristo também foi cortado da montanha. É só ler Daniel capítulo 2. É cortado por uma mão que não é humana, porque causa uma ferida. Para ele vir, precisou de uma ação. Mas o sistema babilônico rejeita Cristo e apresenta novos ideais. E é isso que muitos crentes ainda não entenderam. Tudo que é do mundo não serve para nós, irmão. O mundo está se acabando por recusar, por apresentar novos métodos. Agora nós temos um sistema educacional que querem tirar Jesus dos hospitais, das escolas. Eu vejo pais dizendo, glória a Deus, que meu filho vai ficar o dia inteiro na escola. Que isso, meu irmão? Isso não é motivo para dar glória a Deus. É uma forma deles dominarem, tirarem Cristo das nossas famílias.
O mundo está aí do jeito que está, porque substituiu Cristo pelos ideais humanos, pelas invenções humanas. É por isso que esse sistema não terá resistência. E é bom a gente ter cuidado com isso. Me entende? Diga amém. Muito bem. Esse material é de invenção humana. Esse material é um material que substitui o que Deus instituiu. E este material é frágil. Diga, é frágil. Isaías 13:19, veja o que o profeta fala. Isaías 13:19. Hoje nós estamos fazendo a introdução. Toda a introdução não é fácil. Diz que a introdução tem que ser 15 minutos só, o máximo, senão enfada. 13:19. Quem encontrou? E a Babilônia, o ornamento do reino, a glória e a soberba dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra, quando Deus os transformou. Veja, todo esse ornamento, toda essa glória, todo esse sistema opulento é frágil. Somos seres humanos, são filosofias humanas. Veja que vivemos. Olha para cá, irmãos. Nós vivemos um Brasil que um sociólogo fez reformas lindas, implantou um sistema tão avançado de tecnologia, e veio um metalúrgico que impôs as reformas sociais mais importantes que esse país teve durante séculos. Todavia, onde estamos? No caos. No caos. E alguém pergunta, pastor, mas é tanta corrupção? Querido, Sêneca, o grande pregador de preceitos morais, foi corrupto. E a corrupção estava sempre caminhando. Por que então está desse jeito? Porque agora estamos aqui, meus irmãos, cada vez mais aumentando. O mundo, o nosso país está no caos. A gente olha para o outro lado, um caos maior. Um país com um potencial como a Venezuela, num caos terrível. Olhamos para a Síria, um país que há pouco dia era um paraíso de turismo. Hoje você olha para lá, está um caos. Você olha para a Líbia, que há pouco tempo dominava o mundo petrolífero, não é? Olha aqui está a Líbia. O Iraque, que era o país mais rico em petróleo, a maior bacia petrolífera do mundo. Como está o Iraque? Vamos para os Estados Unidos e vemos um país acabado. Quem diria que a Europa, o velho continente, estaria tão amedrontado do jeito que está? Frágil. Frágil. 1 Tessalonicenses 5:3, quando disserem a paz e segurança, aí haverá repentina destruição. E é isso que nós vemos. O sistema babilônico, ele cai porque ele possui uma fundação em um local distante de Deus, num vale, num lugar, numa terra inconstante. O material usado é um material de invenção humana. Os meios usados para construir é invenção humana. Os meios são de substituição de Deus e são frágeis. Mas o segundo fator da queda é o propósito. Diga, o propósito do sistema babilônico. Versículo 4. Temos que ler, irmão, para concluir. Gênesis 6, 11 e 4. Veja o propósito. Leia junto, irmão. 1, 2, 3. Eles disseram: eia, edifiquemo nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Veja, o sistema cai porque está em um local indevido. O material é um material que o homem inventa e não Deus que apresenta. É frágil. Meus irmãos, substitui o divino. Mas ele tem um projeto. E qual é o projeto, pastor? Primeiro, diga, tornar-se independente de Deus. Ezequiel 28, 1 e 2, leia aí. Ezequiel 28, 1 e 2. As irmãs, Ezequiel 28, 1 e 2. Os irmãos, leia Daniel 4 e 30. Os irmãos leiam Daniel 4 e 30. As irmãs já encontraram Ezequiel 28, 1 e 2? Leia.
Muito bem, agora veja, quem encontrou Daniel 4:30? Veja, o sistema tem um objetivo. Eia, edifiquemos nós uma cidade, uma torre cujo toque nos céus, e façamos-nos um nome. Quer dizer, não queremos mais depender de Deus. Nós não queremos mais, não precisamos de Deus. O sistema babilônico, ele tem um projeto, e o projeto dele é impossível de se realizar. É tornar-se o homem independente de... Esse tema aqui, irmão, daria para nós falarmos uma semana seguida. Porque os meios mundanos é querer excluir Deus. É o Salmo 14, é o Salmo 53. Nós vivemos em um país laico, mas laicista, que não querem, por exemplo, nós não podemos concordar com esse negócio de escola sem partido. Nós não podemos concordar com uma escola que partidariza o laicismo, que não permite pregar. Agora há pouco Samuel Júnior detectou um livro sincrético introduzido na escola, que nem a própria escola percebeu. E ele lendo, porque lê a Bíblia, percebeu que era um livro de iniciações bem dulce, eu não vou dizer nem espírita, bem dulce, dentro da escola. Agora uma escola sem partido não permite falar de Buda, mas também não permite falar de Jesus. O mundo entrou tanto na igreja que nós queremos uma escola sem partido, porque não acreditamos que nossos filhos serão potenciais pregadores do Evangelho. E por medo que nossos filhos sejam influenciados pelas filosofias mundanas, preferimos que no colégio não se fala de nada. Ora, meus amados, nós não. Nós temos que preparar nossos filhos, porque eu não tenho medo de nenhuma outra religião, se tivermos na escola jovens cheios do Espírito Santo. Qualquer um que vier pelo Espírito de Deus será convencido através desses jovens. Mas se esses jovens forem secularistas, se esses jovens forem carnais, se esses jovens forem mundanos, com certeza, eles serão dominados. Mas aí a culpa não é mais nem da escola e nem dos outros, a culpa é da igreja, que não está preparando, meus amados irmãos, pessoas para servirem a Deus em qualquer ambiente. Veja bem, que essa tentativa de tornar-se independente de Deus está em todos os lugares, excluindo de orações. Nós não podemos visitar mais no hospital, nós não podemos mais visitar no presídio, nós não podemos pregar o Evangelho em lugar nenhum, porque o mundo quer dizer, não precisamos mais de Deus. O sistema mundano, ele quer se tornar independente de Deus. Não é à toa que vivenciamos hoje a era de Aquários, em que o homem se torna Deus. Veja que essa influência está sobre nós. Nós não submetemos mais a autoridade espiritual em especial. Antigamente, um líder espiritual, ele tinha muita autoridade. Mas hoje muitos líderes espirituais querem ser Deus. E muitos não querem submeter a autoridade, eles também querem ser Deus. E nós vemos essa cientologia, uma religião de famosos, que auto se propaganda, que estão se deificando, se tornando deuses. E cada vez mais nós vemos o homem, o mundo, dizendo, nós não precisamos de Deus. Os senhores já viu a Unesco escrever uma nota de projetos educacionais dizendo, se Deus quiser? Viu, porventura, quando a Unesco quis erradicar o analfabetismo no mundo, ela dizer, se o Senhor Deus quiser, iremos fazer? Já viram alguma reunião da ONU ser aberta dizendo em nome de Deus? Os irmãos percebem que eles não falam no nome de Deus e querem excluir tudo isso, porque eles querem, o mundo quer tirar Deus. Eles querem dizer que Deus não existe. Eles têm prazer que leamos Nietzsche. Eles têm prazer que nós ficamos presos em Spinoza. Ele dá aos nossos filhos Harry Potter. Ele dá aos nossos filhos vampiros bonitos que, não sei o nome deles agora, mas de olhos verdes. Transformaram Drácula em um príncipe para dizer que o inimigo não é tão feio. O inimigo que os americanos pintou era um de vermelho com uma flecha na mão, porque esse inimigo era a Rússia, o comunismo.
Agora hoje não, o inimigo é olho, loiro, bonito, e o inimigo não é tão ruim assim, ele tem um lado bom dele. É o mundo dizendo para nós não precisamos de Deus. Porque quando um crente não crê no inferno, quando o crente não crê na existência de Satanás, para que ele vai precisar de um Deus tão poderoso? Obviamente que ele não vai querer. Meus amados, o sistema babilônico cai, porque o projeto dele é tornar-se independente de Deus. Mas ainda que o rei de Tiro diz que é Deus, Deus diz: na verdade tu és homem, é pó, é cinza. Ninguém pode viver sem a potente mão de Deus. Em segundo lugar, o projeto se opõe a Deus. Diga, opõe a Deus. Ele quer se tornar independente de Deus, então que torne o mundo independente de Deus, sim ou não? Se o mundo quer ser independente de Deus, que seja. Mas opor-se é querer dizer assim: nós não queremos Deus, e vamos combater para que não exista Deus. Por exemplo, Richard Dawkins, ele é um pregador do ateísmo. Quando ele esteve em São Paulo, ele caiu. Quem ficou sabendo disso? Bateu a cabeça, machucou. Eu falei: bom, Jesus, é bom para ele aprender, que aqui não vai chegar no Brasil com essa panca toda não. Caiu, igual Paulo caiu. Eu creio que ele vai aceitar Jesus, aquele homem, em nome do Senhor. Agora veja, caiu lá no aeroporto de São Paulo. Agora veja, o mundo se opõe. Se os irmãos observarem agora Paulo dizendo no capítulo 2, versículo 4, 2 Tessalonicenses, que ele se opõe a tudo que se chama Deus. Tudo que se... Olha, eu fazia trabalho e mandava o relatório, e sempre colocava escrito uma mensagem bíblica. Meu supervisor falou: não façam mais isso. Uma irmã fazia enfermagem e sempre escrevia no verso. O professor falou para ela: da próxima vez que você escrever, eu te dou 0. Um trabalho que foi feito, e eu fiz esse trabalho de teologia, e falei um pouco sobre Deus, olha, teologia, em uma determinada escola teológica, e coloquei, o professor me falou: eu não estou te perguntando disso, eu quero que você fale assim, assim, assim. Veja, que há uma oposição. Há uma posição para as mulheres crentes trabalharem, há uma posição para os homens crentes trabalharem. Crente, quem serve a Deus, sempre sofre uma barreira a mais, já percebeu? Há um mistério da injustiça que opera, que ele sempre quer parar o cristão, ele quer sempre parar a tua fé, quer matar a nossa fé, quer estragar, quer se opor. Esse é o sistema babilônico. E em terceiro lugar, o terceiro fator desse projeto é que o sistema babilônico, ele cai porque ele é construído em uma localização imprópria, o material é impróprio e o projeto é totalmente um projeto mau. Ele quer tirar Deus, quer tornar-se independente de Deus, ele quer se opor a Deus e ele oprime os servos de Deus. Veja, Daniel 3 e 6, estou terminando. Daniel 3 e 6. Leia aí, leia toda a igreja. Essa estátua, veja, essa estátua, ela quer ser adorada. 3 e 6, quem encontrou? Qualquer que não adorar, será derrotado, sendo o fogo. Tá. Quem não se prostrar diante da estátua, o que vai ser? Lançado na fornalha de fogo? É isso que os crentes não estão conseguindo entender. Que nós estamos no mundo. Jesus diz: em mim tenhais paz. No mundo tereis. Por que temos aflições? Porque todos que servem a Deus são adversário dessa estátua. Essa estátua, a cabeça dela, Babilônia, é confusão, e ela emite para esse corpo, porque esse corpo aqui é dominado por essa estátua, e a ação desse corpo, diga comigo, corpo, ação, a ação desse corpo aqui é perseguir, é oprimir, é extirpar todos que professam, que servem a Deus. Meus amados irmãos,
Olha para cá e reflita comigo o mundo que você vive, o mundo que você anda enganado, enganjado por ele, tentado. Começou com prata, começou com ouro, o metal mais nobre, prata o segundo, bronze o terceiro, ferro o quarto, e terminou no barro. O inimigo está aqui, ó, sabendo que tem pouco tempo, e ele quer com todas as forças movimentar esses pés, viu, meus amados, para perseguir, para oprimir. Então olha para cá, a queda de Babilônia não é agora, foi lá. Babilônia já começou caído. A ação de Deus para com as nossas vidas é nos tirar do domínio desse sistema. Coloca a Babilônia caindo. Veja que a Babilônia cai, Deus não bate na cabeça dela, Deus não bate no peito dela, Deus não bate no coração dela. Deus bate na onde? Deus bate na onde? Deus bate na onde? E os pés é de quê? Por mais glória que o mundo tenha, nada mais é do que passageiro, mortal, barro que se pisa, barro que se passa, barro que não tem existência. É por isso, meus amados, que nós devemos dizer não a este mundo, porque todos que constroem neste mundo, e aí vai riquezas, e aí vai beleza, aí vai vaidade, tudo que foi construído aqui cairá com toda essa estrutura. O sistema babilônico, o médico dos médicos, o arquiteto dos arquitetos, que os maçons chamam de Gadu, que é o grande arquiteto do universo, mas nós conhecemos como Senhor Deus. Este Deus está dizendo: Babilônia caiu quando começou a sua fundação. Se Jesus não voltar, nós falaremos do segundo aspecto da queda. Eu quero falar minuciosamente sobre o mundo, para que nós não venhamos de forma alguma pensar em ficar aqui. Amém, meus amados? Amém? Os irmãos entenderam? Diga amém. Depois, se Deus conceder, eu peço aos irmãos que venham nas terça-feira mais cedo, para nós orarmos às 6h30, às 7h30, para a gente ter um tempo. Se os irmãos quiserem fazer uma pergunta, a gente vai falar um pouco sobre, bem dentro desse contexto, desse sistema babilônico que está em queda. Amém, meus amados?